Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Como é bom estar aqui reunidos mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Irani, minha amada, bom dia, que saudades. Bom dia, Lídia. Bom Oi, dia, Irani, que meus saudade queridos de irmãos. você, meu amor. Ô, gente, que alegria estar aqui. Deus seja louvado. Estou muito feliz, Lígia. Obrigada pelo convite, Lígia. Obrigado, meus irmãos. Lígia, eu continuo agora? Sim, com certeza. Minha querida, obrigada. Então, neste momento, vamos fazer 2 orações, né? Eu estou muito feliz por estar de volta com os nossos irmãos. O Senhor nos trouxe, nos acordou e moveu os nossos corações para que estivéssemos aqui, para honrar e bendizer o nome do nosso Senhor. Então, a pessoa que vai compartilhar conosco a mensagem já está aqui, Lígia? Não, o pastor André ainda não entrou. Ah, sim. Então, vamos fazer uma oração e logo depois nós podemos meditar o versículo, né? Enquanto o pastor André chega. Isso. Então tá. Então vamos dobrar os nossos joelhos. Aqueles que têm algum pedido para ser colocado, coloque diante do altar. Vamos colocar diante do altar os pedidos para que o nosso Deus, ele diz: pedi, dar-se-vos-á, né? Ele diz também que as nossas petições, não andeis ansiosos, nós não devemos andar ansiosos por nada, mas as nossas petições devem ser conhecidas diante do nosso Deus. Então, neste momento, vamos colocar os nossos pedidos, o nosso agradecimento e falar com o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. Oremos. Querido Deus, como é bom estar aqui com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Como é bom, Senhor, dobrar os nossos joelhos para juntos falar com o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. O Senhor nos criou, somos teus filhos, porque o Senhor nos criou e o Senhor nos comprou. Deu o teu Filho unigênito para nos resgatar, Senhor. Muito obrigada. Neste momento, nós queremos colocar diante do altar os nossos agradecimentos. Obrigada pelo teu cuidado tão especial conosco. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pela vida, pela tua palavra. Obrigada pela família, pelo nosso alimento. Obrigada principalmente pelo plano da salvação. Pai querido, neste momento, queremos orar pelas mães que estão aqui, por as mães que clamam pelos seus filhos, as mães, os pais que clamam também pelos seus lares. Queremos entregar diante do altar cada família aqui representada e te pedir que o Senhor visite os nossos lares e coloque a nossa casa em ordem, Senhor. Que o Senhor faça a reforma, o reavivamento que precisa ser feito em nós, na nossa casa. Toma-nos para ser inteiramente teus, Senhor. Nos ensine, firma os nossos passos. Grava, Senhor, a tua lei nos nossos corações. Aqui estamos, Pai querido, queremos sair daqui alimentados e renovados pelo teu poder. Abençoe teu povo, Senhor. Somos teu povo, falhos, pecadores, mas queremos ser transformados pelo teu poder. Não desista de nós, Senhor, por amor ao teu nome, por amor a teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Nos abençoe e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Meus queridos, enquanto pastor, nós tínhamos
feito a proposta das passagens bíblicas. Na última vez que nós conversamos, na última mensagem que nós deixamos foi o livro de Eventos Finais, o capítulo 5, onde fala que nós devemos formar um muro de passagens, né? Passagens bíblicas, devemos guardar na nossa mente. E nós fizemos a proposta aqui dos irmãos decorarem. Eu mandei para alguns que me pediram, aqueles que eu tinha o contato, eu mandei a lista dos 50 versículos que o Espírito de Profecia diz que nós devemos ter decorados na nossa mente. E nós havíamos começado, né? Nós colocamos aqui Efésios 5,14 e depois Atos 20 e 24. Né? E nós queremos agora colocar o terceiro, se alguém já decorou o segundo, né? Passar para o terceiro, que é Efésios 5,16. O primeiro, Efésios 5,14, que é pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Atos 20, 24, porém, em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Efésios 5,16, que é então o que faltava a gente colocar, né? Que é remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqueles que ainda que não tiverem a lista, que quiserem, pode mandar uma mensagem que eu mando. Nós já estamos, depois desse, nós já decoramos Jó 19, decoramos Êxodo 25, 8, Apocalipse 14, de 1 a 5, decoramos Mateus 28, 19 e 20, e já estamos em 1 Pedro 5, 5. E aqueles que quiserem, pode mandar, que não receberam ainda, pode mandar um oi no meu privado, que eu mando a lista com todas as passagens. Eu fui olhar aqui se o pastor André, se o Ruth, se por acaso eu não perceber que o pastor André chegou, você me avisa, por favor, minha querida? Aviso. Então vamos fazer uma meditação? Eu vou pegar aqui o nosso livro os irmãos que quiserem acompanhar comigo, Desejado de Todas as Nações. E vou pegar também a Bíblia para nós fazermos aqui uma meditação. No Desejado, o capítulo é o capítulo de Judas. Aqueles que o Senhor deixou para nós registrado um capítulo inteiro, é o capítulo 76, sobre Judas. E eu queria meditar aqui com os irmãos uma passagem que chamou muito a minha atenção. Se alguém conseguiu abrir aí no capítulo 76, encontre o parágrafo onde diz que Judas tinha, naturalmente, é o terceiro parágrafo. Vamos meditar um pouquinho sobre esta passagem. Judas tinha, naturalmente, grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como este. Alimentara o mau espírito de avareza até que se tornara o motivo dominante na vida. Bem, nós sabemos, né, o que aconteceu com Judas, este amor que ele tinha pelo dinheiro, mas o que me chamou a atenção foi que aqui o Desejado de Todas as Nações mostra para nós o seguinte: Judas unira-se aos discípulos quando as multidões seguiam a Cristo.
ele se uniu aos discípulos durante todo aquele tempo que as multidões estavam seguindo a Cristo. Os ensinos do Salvador lhe tocavam o coração. Então, vamos meditar um pouquinho. Ele se uniu aos discípulos, os ensinos de Cristo, os ensinos de Jesus tocavam o coração dele. Depois, no meio do parágrafo, diz assim: ele experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Ele também reconhecia, olha aqui, reconhecia serem seus ensinos superiores a tudo quanto ouvira anteriormente. Ele amava o grande mestre, anelava estar com ele, tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isto mediante a sua ligação com Jesus. Então, fiquei pensando assim, bem, se uniu aos discípulos, os ensinos do Salvador tocavam-lhe o coração, ele amava o mestre, ele reconhecia que os ensinos de Cristo eram superior a tudo quanto ele tinha ouvido, tinha desejo no coração, anelava estar com Jesus, tinha desejo de ser transformado, desejo de ter um caráter transformado, esperava experimentar isto com a comunhão com Cristo, tanto que ele tanto que ele foi andar com Jesus. E eu fiquei pensando, o que faltou? O que faltou neste homem? Porque o que a gente espera, né, é que é isto, aos nossos olhos, amar Jesus, andar com Jesus, ter comunhão, ter desejo de ter uma vida transformada, né? E ele teve essa ligação, ele foi. E diz mais, o Salvador não repelira. O Salvador não repeliu Judas. O Salvador permitiu que ele ficasse entre os 12. E diz mais aqui, confiou-lhe a obra de evangelista. Deus confiou a ele uma obra de evangelizar. Dotou-o de poder para curar os doentes e de expulsar demônios. O Senhor deu poder. E cada vez que eu vou lendo aqui, eu fico pensando o que faltou para que Judas fosse convertido. O que faltou neste homem? Recebeu o poder de Deus para curar, recebeu o poder para expulsar os demônios, teve a comunhão com Cristo, com Jesus, andou com Jesus como os outros discípulos andaram, ouvia as palavras e ele reconhecia, ele amava, ele reconhecia que aquelas palavras eram superiores a tudo. O que faltou na vida de Judas? Vamos continuar? Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Faltou um pontinho aqui. Ele não se rendeu inteiramente ao nosso Senhor. Meus irmãos, eu fui para a igreja no domingo e eu ouvi um sermão. No sermão, o título do sermão era Quem Sou Eu? E no sermão, o irmão comentou que Judas não tinha feito uma entrega. E eu vim para casa, peguei a lista e fui ler as passagens, reler no domingo à noite. E na segunda-feira eu li novamente. E na terça-feira as minhas irmãs estiveram aqui comigo, que foi ontem. E nós lemos novamente. Ontem, antes de dormir, eu meditei. E eu tenho meditado desde o dia que eu li esta passagem, eu ouvi esse sermão, que eu tenho meditado. Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Ele deixou algo. E eu tenho meditado e perguntado, Senhor, o que falta para nós? O que está faltando para nós? Porque ele fez quase tudo.
comunhão, andou com o mestre, trabalhou, foi evangelista, assim como os outros discípulos deixaram, né, as suas atividades e foram seguir o mestre. Ele era, se Judas, aqui diz que se ele tivesse morrido até aquele momento que ele vendeu o mestre, ninguém saberia quem era Judas, porque aparentemente ele era um homem que honrava, né, que honrava o Senhor. Ele era tido como uma pessoa muito zelosa, né? Mas Deus vê o coração e faltou algo, render-se inteiramente. Ele não renunciou às suas... Aqui diz assim, que ele achava que podia reter os seus próprios juízos e opiniões, e cultivou a disposição de criticar e acusar. Então, vamos... Primeiro, ele achava que podia reter os seus próprios juízos e opiniões. Será que isso não está acontecendo conosco? Será que nós não estamos emitindo os nossos próprios juízos, as nossas próprias opiniões diante de algumas coisas? Porque, irmãos, nós precisamos render a Deus também os nossos pensamentos. Não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. As nossas próprias opiniões diante de algumas situações. Será que nós estamos ainda com o nosso achismo? Eu acho que é assim, eu acho que é assim. E aí, enquanto ele achava que podia reter ainda, ter os seus juízos e as suas opiniões, ele acabou cultivando a disposição de criticar e de acusar. Um pecado puxou o outro. Enquanto se eu ainda acho que eu posso dar as minhas opiniões, os meus juízos, então eu acabo criticando e acabo acusando. Olha como o Senhor chama a nossa atenção e deixou registrado um capítulo inteiro para que nós pudéssemos meditar. É preciso fazer uma entrega total. Se nós não fizermos um único ponto deixado, é por isso que o Senhor diz para nós que a entrega tem que ser total. Porque um único ponto deixado, ele leva todo o ser humano a se perder. Judas, ele tinha muitas qualidades, mas infelizmente, o fato dele não ter feito a entrega total, se eu e você não precisamos fazer essa análise com Cristo, chegar diante de Deus e perguntar ao Senhor, perguntar a Deus, clamar ao nosso Deus, Senhor, o que falta para eu entregar? O que está faltando para eu entregar? E outra coisa que eu achei, assim, também que chamou minha atenção, foi que na hora que os discípulos perguntaram, que o Senhor falou sobre o traidor, o Senhor falou que ia ser traído, Judas foi o único que não se perguntou. Ele foi o único que não fez a pergunta. Quando o Senhor falou para eles, os discípulos, todos eles, perguntaram: acaso sou eu? Todos eles fizeram essa pergunta. Mestre, acaso sou eu? Ele foi o único que não fez essa pergunta. Somente depois que o mestre disse, depois que Jesus disse que ele fez a pergunta. Só depois. Mas durante o momento que todos os discípulos, só depois que ele falou, e eu fiquei pensando assim, como nós precisamos desconfiar de nós.
Nós não podemos confiar em nós. Precisamos confiar inteiramente em Cristo. O único que não perguntou, Senhor, por acaso sou eu? Porque nós temos uma ideia a nosso respeito, e nem sempre a ideia que nós temos, depois os irmãos podem ler com calma, João, a partir do capítulo 13, o Senhor fala, né, do lava-pés, depois o Senhor dá uma lição de humildade, né, lavando os pés, o Senhor, o traidor indicado, que é a partir do capítulo 21, e aí os irmãos podem ler com calma o versículo 25, que o Senhor diz assim, aqui diz assim, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Esse discípulo aqui foi o discípulo amado, né? Foi João, o discípulo amado. No 26, João, capítulo 13, aqueles que estão acompanhando aí, viu, meus queridos? No versículo 26 diz assim, respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então, nenhum dos discípulos haviam percebido que era Judas. Eles não tinham noção. Nós, nós erramos muito, nós avaliamos diferente. Nós avaliamos diferente porque nós olhamos pela aparência. Jesus não. Jesus vê o coração. Então, nós também não temos como avaliar, porque o nosso coração é enganoso. Não podemos avaliar os nossos próprios pensamentos. Não podemos avaliar não podemos confiar nos nossos juízos. Nós precisamos, por isso que nós precisamos fazer a entrega dos nossos juízos, dos nossos pensamentos. A nossa justiça, a palavra de Deus diz, que é como trapo de imundícia. Os discípulos estavam ali convivendo com eles, mas eles não tinham como avaliar, porque na cabeça deles, Judas não tinha condições. Judas jamais faria aquilo. E é interessante que nós temos esta passagem também, como nós temos várias passagens que nós não podemos confiar nos nossos juízos. Nós não podemos, por isso nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos criticar ninguém, nós não podemos julgar nem a nós mesmos, nós somos mordidos pelo pecado. Precisamos confiar inteiramente no juízo de Deus. Por isso que nós temos que deixar Deus conduzir tudo. Ele sabe o melhor para nós. Ele diz assim, meus filhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E a gente fica avaliando, a gente fica tentando avaliar, tentando de alguma maneira entender algumas coisas. Nós só precisamos confiar inteiramente os nossos pensamentos, os nossos juízos, as nossas opiniões. Senhor, ontem eu estava conversando com a colega sobre nós estamos orando para o Senhor mostrar para nós aonde Ele quer nos levar. Né? E a gente tem a tendência de falar, mas eu não queria um lugar muito longe, mas eu queria que fosse, as pessoas me perguntam assim, você vai ficar aí? Porque a minha família é toda do Espírito Santo, né? Você vai ficar aí? Mas aí eu digo assim, eu não sei, mas você pensa, você planeja para onde? Eu não sei. Eu sou do Espírito Santo e moro aqui em Fortaleza. Eu não sei. E fica difícil, mas no seu coração, para onde você quer? Eu quero ir para onde o Senhor mandar.
Eu não tenho condições de ficar planejando, porque quem sabe o que é melhor para mim é o Senhor. Se Ele quiser que seja por aqui, aqui vai ser. Se Ele quiser me levar para o Espírito Santo, vai ser. E estou clamando a Deus para que me ajude, Senhor, nos ajude a fazer essa entrega total, os nossos juízos, as nossas opiniões, a entender que o Senhor é que sabe tudo, 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 é o Senhor que sabe, seja feito a tua vontade. Nós temos um exemplo, outro exemplo aqui na Bíblia, mostrando para nós como nós não podemos. Pedro mostra para nós. Só um minuto. Eu só fui olhar se tinha uma mensagem aqui da Rutinha para nós. Pedro, ele nos ensina, com a vida de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, eu estou pronto para ir aonde o Senhor mandar. Eu estou pronto a ir com o Senhor até a morte. Naquele momento, Pedro ele estava sendo sincero. Ele estava disposto. Mas depois a gente viu que o Senhor avisou para ele: Pedro, você vai me negar. Então, na cabeça dele, ele não ia negar. Ele estava firme. Foi a avaliação que ele fez, mas ele negou o mestre. Ele deveria ter confiado ali no que Deus falou, não ali em todos os momentos. Jesus avisou para ele, mas ele confiou nele. Nós temos outro exemplo. Eu quero convidá-los a meditar naquilo, algo que aconteceu com Davi. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel? Primeiro Samuel, e vamos ver aqui no capítulo 16. Eu quero convidar primeiro a gente ler o 17. O capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Eu gostaria que alguém lesse para nós. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Posso ler? Por favor. Saul, e ele, 19, né? 1 Samuel 17, capítulo 28. Versículo 28. Versículo 28. Ok, tá bom. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Irmãos, vamos avaliar aqui. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele diz claramente aqui para Davi: olha, eu conheço a sua maldade. Você veio aqui apenas para ver a peleja. Eu conheço a tua presunção. Então, ele chamou Davi, ele achava que Davi era presunçoso, maldoso, e ele achava que Davi estava ali, lá, que Davi tinha deixado as ovelhas e tinha vindo só para assistir a peleja, e tinha deixado as ovelhas lá. Esta era a ideia, esta era a visão
de Eliabe. Agora, volta uma página aí na Bíblia de vocês e abre aí no capítulo 16, e capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Vamos ver agora o que nos diz esse versículo a respeito de Eliabe. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Vamos meditar aqui? Eliabe tinha feito um juízo do seu irmão, Davi. Davi era presunçoso, ele disse que Davi tinha maldade, que Davi tinha ido apenas para ver a peleja. Agora, qual foi a avaliação que Deus fez de Davi, de Eliabe? Aqui, quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir Davi, quando ele se colocou quando ele viu Eliabe, até o profeta se enganou. O profeta disse assim, certamente, presta atenção aí no versículo 6 que nós lemos, certamente está perante o Senhor, seu ungido. Quando ele viu a aparência, a altura de Eliabe, ele falou, estou diante do ungido, é esse que vai ser o rei. O profeta, até o profeta se enganou. Aí olha o versículo 7, olha o que o Senhor diz. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor havia rejeitado Eliabe. Eliabe, falando tudo aquilo sobre o irmão dele, Davi, mas, na verdade, ele que tinha sido rejeitado por Deus e não sabia. Misericórdia, irmãos. E ainda vai mais, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o exterior, o Senhor vê o coração. Ele fazendo um juízo de Davi, mas ele que tinha sido rejeitado pelo Senhor. Por isso que Deus nos convida, examinai-vos a vós mesmos. Por isso que o Senhor nos convida a confiar em Deus e não nas as nossas justiças, as nossas avaliações. Será que não estamos sendo? Será que não está sendo? Será que não sou eu que estou errado? Será que não sou eu que? Será que não sou eu que sou? Nós precisamos chegar diante do Mestre e perguntar, Senhor, será que não estou sendo eu o joio? Para que o Senhor me mostre, porque às vezes a gente pensa, olha, tem trigo e o joio, mas será que não estou sendo eu o joio, Pai? Duvidar de nós mesmos e confiar no Senhor. Eliabe tinha uma convicção de que o irmão estava... Ele tinha uma convicção de que o irmão estava errado. Ele tinha uma convicção de que o irmão tinha ido apenas para assistir. No entanto, Deus levou Davi para enfrentar. Quem estava ali para assistir era ele, mas ele estava enganado. Quem assistiu a peleja foi ele. Davi foi usado por Deus para enfrentar o gigante. Davi foi instrumento nas mãos de Deus, né, para chegar ali e resolver e solucionar. Queridos irmãos, essa mensagem me ajudou muito a fazer essa reflexão. Os nossos pensamentos, os nossos juízos também precisam ser entregues ao nosso Deus. Foi este o erro de Judas. Senhor, por acaso sou eu? Foi esse o erro de Judas, ele confiou nas próprias opiniões dele. Precisamos chegar diante de Deus e fazer uma entrega total. Senhor, mostra-me aonde eu estou errando. Senhor, eu quero entregar tudo. Pedir a Deus que nos ajude a fazer uma entrega total. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé.
e que não saiamos daqui hoje sem fazer essa entrega total. Aquilo que está faltando, os nossos juízos, entregar tudo para o nosso Deus. Tudo entregarei. Vamos pedir quem tá no louvor para colocar este hino para nós agora? Tudo entregarei? Quem é que está responsável para colocar o hino final para nós? Oi, Merani. Bom Oi, dia. bom dia. A Liginha precisou sair, então eu vou cantar. Amém. Deus seja louvado. É agora que você quer, né? Por favor. Certo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mau renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Amém. Amém, glória a Deus. Vamos fazer. Muito obrigada, Ruth, que o Senhor continue te abençoando, minha querida. Vamos fazer 2 orações. Eu vou fazer uma oração e a outra pessoa que sentir o desejo, assim que pode dar sequência. Oremos. Pai querido, aqui estamos, Senhor, de joelhos dobrados na tua presença, Senhor. Pai querido, o Senhor deu tudo. O Senhor entregou Cristo Jesus, o teu Filho, para morrer por nós. Nos ajude, Pai, a compreender que nós não podemos servir a 2 senhores. Aqui estamos, Senhor, nos ajude, nós também queremos entregar tudo. Queremos entregar toda a nossa vida e nos ajude a ver se tem algo na nossa vida que nós ainda não fizemos a entrega total, Senhor. Queremos ser transformados pelo teu poder. Abra os nossos olhos, Senhor. Mostra a cada um de nós se falta alguma coisa para nós fazermos essa entrega total, para que possamos ser dirigidos pelo teu Santo Espírito. Seja com cada família aqui representada. Nos abençoe, Senhor, nos guarde, nos dê o dia na tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em nome Eterno de Cristo. Deus. Pode ir. Pode orar, irmão Marco, pode orar. Bondoso Deus, grandioso Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por nos usar. Ter usado a irmã Irani neste momento. E usar cada um dos teus filhos, ó Pai. Buscando fortalecer a nossa fé, Senhor. Buscando preparar o teu povo. Escutamos a tua voz. Porque o teu Espírito nos trouxe aqui. Para que pudéssemos ouvir do Senhor a tua vontade para o teu povo. Nós estamos cansados, sobrecarregados, porque estamos, Senhor Deus, querendo nós mesmos, muitas vezes, resolver as situações da nossa vida, os problemas, as dificuldades, e apenas quando estamos exaustos, é que muitas vezes nos debruçamos de joelho e colocamos em tuas mãos. Por favor, Pai, por misericórdia, perdoe nossos pecados, essa nossa falta, e nos ajude, Senhor. Batiza-nos com teu Espírito Santo, de maneira que ele venha plenamente sobre nossa mente e possas, ó Pai, nos ajudar a fazer a entrega total. Há uma necessidade, pois nós bem sabemos que por nós mesmos nada podemos fazer. Mas se nós, pela fé, continuarmos lutando e perseverando, Senhor, nós vamos ser corrigidos, nós vamos ser preparados e vamos, ó Pai, poder vencer todas as falhas de caráter, todas as tentações que nos sobrevêm e todas as provas que estamos enfrentando. O Senhor está nos moldando, o Senhor nos pegou uma pedra bruta e está nos lapidando para que nós sejamos como um cristal que reluz a luz de Cristo diante das pessoas, diante da sociedade, diante da nossa família, dos nossos irmãos, de todos aqueles que vamos ser colocados pelo Senhor para entrar em contato e podermos te representar. Por favor, Pai, transforma nosso coração, dá-nos um coração amável, humilde, dá-nos os dons do teu Espírito Santo, que não venhamos nós querer a nossa própria justiça, mas que possamos entregar ao Senhor que julga justamente todas as coisas. Toma-nos em tuas mãos, abençoe aqui, por favor, Pai, a cada família representada, seus pedidos, as suas orações,
coloco no altar do Senhor, implorando que o Senhor responda segundo a tua bondade, o que for melhor para o teu povo. E nos prepare, pois muito em breve nós precisaremos estar em paz com o Senhor, com o mundo, para que possamos ser levados a nos encontrar com o Senhor nos ares. Toma-nos em tuas mãos, abençoa tudo que formos fazer no dia de hoje, que tudo que, aonde quer que a gente vá, sejamos levados por teu Espírito Santo e assim possamos ser luz nessas trevas, Pai, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. 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 Deus seja louvado. Muito obrigada, Jeane. Que Deus continue abençoando a sua vida, minha amiga. Meus queridos irmãos, neste momento nós abrimos para as considerações. O que o Senhor falou ao teu coração através desta mensagem? Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de completar uma frase que diz aqui que, enquanto, como Judas, ele não renunciou às suas próprias opiniões, então isso abriu para que ele fizesse as ambições, né? Como ele podia dar as próprias opiniões dele, então isso abriu para que ele continuasse com as ambições terrenas, e ele que fazia o próprio julgamento dele, ele não abriu mão dos pensamentos, né, e das opiniões dele, então ele continuou com amor ao dinheiro, né? Então ele continuou com as ambições, continuou com amor ao dinheiro. Quando nós não entregamos todo o nosso pensamento nas mãos de Deus, Satanás dirige, né? Ele acabou dirigindo os seus próprios pensamentos, e aí teve a ambição, o amor ao dinheiro, e isso levou, ele queria dar opinião até para Jesus, né? Ele queria dar opinião até para Jesus, ele queria que Jesus, na hora que ele vendeu, ele achou que Jesus ia, naquele momento, não ia se render, e ia acabar sendo o rei, né? E ia livrar o povo, né, que era o que eles estavam esperando do domínio aqui dos romanos, e ele queria dar opinião até como Jesus deveria conduzir, né? Então, um pecado leva ao outro. Alguém gostaria de fazer algum... Sim, irmã, eu gostaria. Pois não, irmão Mário, seja bem-vindo. É um prazer Amém. saber que você continua aqui, estamos felizes, viu? Glória a Deus por isso. Também fico feliz de poder estar com os irmãos novamente. Quero agradecer, primeiramente, a todos os irmãos que, há uns dias atrás, eu fiz um pedido de oração pela senhora Terezinha, que estava com o cobreiro, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ela está bem, né? Está se recuperando, finalizando, mas graças a Deus ela já está, digamos que curada, para a honra e glória do Senhor.
E também agradecer pelas orações dos irmãos para comigo, com a minha família. E dizer que realmente nós precisamos fazer essa entrega total, sem reserva, porque às vezes a gente ainda se encontra, né, na situação de se achar vítima de algo. Às vezes, mesmo diante dos irmãos da igreja, a gente às vezes é apontado por alguma situação, ou alguém chega até a gente dizendo alguma coisa que alguém falou, enfim. E isso muitas vezes causa na gente tristeza, e alguns irmãos até pensam em se afastar do ministério, ir para outro lugar, mas o Senhor nos diz que tudo deve ser entregue ao Senhor. Então, tudo nós entregaremos a Deus. E nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Precisamos sempre lembrar disso, que quando nos sentirmos injustiçados, nós possamos lembrar que Cristo, ele foi injustiçado. E todos os seus filhos que passam por isso, possam compreender, todos nós possamos entender, que assim como Cristo padeceu, sofreu perseguições, aflições, mas ele sempre entregava ao Pai. Tudo, tudo que Jesus fazia era com o Pai. E até a própria justiça dele, do Senhor Jesus, quando teve carne nessa terra, foi entregue ao Pai. E toda vida que ele se via numa situação assim, que as próprias pessoas o acusavam, ele clamava ao Senhor para que tivesse misericórdia delas. E tenho buscado fazer isso, sabe, irmãs e irmãos? Muitas vezes, nas discordâncias nossas como líder, como estar ali à frente de um ministério, a gente sempre tem que entregar ao Senhor. Por mais que as pessoas venham até a gente, nos ataque, nos aflinja, enfim, mas nós devemos, logo em seguida, orar por essas pessoas para que o Senhor, na sua misericórdia, os ajude. Fica aqui a minha consideração e que o Senhor nos ajude a fazermos essa entrega total em todos os pontos. Sabe, irmãos, todos os pontos. Nosso trabalho, né? Nossa saúde, a nossa missão neste mundo. Nós precisamos entregar tudo, tudo ao Senhor. Amém. Amém, amém. Mais alguém gostaria de fazer as suas considerações? Eu, irmã Irani. Seja bem-vinda, minha querida. A senhora também, viu? Estava com saudade, está fazendo muita falta. Tá ruim o microfone? Está me ouvindo? Tá Estamos ruim? sim. Eu nem sempre, né, falo assim, a irmã Cida está falando demais, mas, gente, é uma coisa tão incrível que Deus tem feito, e eu estou aqui só para agradecer a Deus. E, Marani, eu estou passando uma luta tão grande aqui no meu lar, eu já falei para as irmãs, uma luta assim que eu preciso de tomar uma decisão. Depois que eu aprendi a falar sobre a justiça própria, se é uma coisa que eu morro, tenho muito medo, é de julgar, é de cometer injustiça. E eu estou precisando de tomar uma decisão aqui na minha casa. E eu já pedi oração na sala. E outra coisa, essa manhã eu levantei, eu estou lendo esse capítulo, estava meditando aqui nesse capítulo de Judas, que você leu aí para a gente. É uma coisa incrível. Meu Deus, como que a gente tem perdido de ler esses livros de Espírito e Profecia. É por isso que nós estamos
Como diz a palavra de Deus, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E essa decisão que eu preciso de tomar é uma decisão muito séria. E o que me veio hoje, eu pedi ao Senhor, meu Deus, me mande uma palavra para que eu possa tomar essa decisão e o meu coração não ficar angustiado. E a senhora começou, você começou falando que sobre colocar em ordem a nossa casa. A minha casa de um dia para cá, de uns tempos para cá, virou um tumulto. E aí eu pedi ao Senhor que me desse uma luz. E a luz que Ele me deu nessa manhã foi algo assim que aquele peso que estava no meu coração de tomar essa decisão, que eu estava sem saber o que fazer, no momento que Ele foi revelando para mim a história de Abraão, a decisão que ele teve que tomar com Agar. Eu não sei se os irmãos vão entender, mas é essa decisão que eu preciso tomar. Eu precisava tomar. E eu preciso, e depois de hoje, que o Senhor fixou a história de Abraão na minha mente hoje, na hora que eu abri. É como ele falasse comigo assim, ó, você vai fazer do mesmo jeito que Abraão fez. E não se preocupe. Uma semana antes, eu comentando esse problema com a irmã, ela falou comigo, não faz isso não, porque depois você vai ver tal, aquela coisa, e sabe, você não vai ter paz. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus falou, faça. Eu sei que tem muitas pessoas sábias, pessoas espirituais nessa sala, vai me ajudar a discernir que voz eu posso ouvir, se é essa voz de hoje, se é a voz que me falaram a semana antes. E você veio falando essa manhã de colocar minha casa em ordem. Eu preciso colocar minha casa em ordem, porque minha casa não é mais aquela que era, nos 2 meses para cá. Vocês estão me entendendo? Estamos sim, irmã. Estamos sim. E o nosso Deus, ele nos deu a autoridade. Deus nos deu autoridade e nós precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Com Cristo, em oração, né? Nós precisamos, se o Espírito Santo falou o seu coração, atenda, irmão. Atenda. Atenda a voz do Espírito Santo. Porque, irmãs, eu estou até falando um pouco mais baixo, mas é porque está atrapalhando a convivência comigo, com meu esposo. Ele não está sabendo tomar essa decisão. E eu preciso de tomar, porque a partir de hoje eu tenho que tomar. É algo que eu gostaria de sentar, sabe? Se eu pudesse encontrar com a irmã Irani, com a Cesiane, com a irmã Belinha, para me ajudar. Porque veio também na minha mente que na multidão de conselhos há sabedoria. E eu acredito que essa voz que falou comigo, não coloca não, porque senão o diabo vai fazer isso e você vai ver a sua vida. Eu acredito que essa voz, eu tenho certeza que essa voz não foi, não sei se foi de Deus, mas o meu medo de cometer injustiça, mas só que não dá, irmão. Está tirando a paz. O meu esposo ontem falou comigo. De ontem para hoje eu envelheci 2 anos, de tanto que está afetando. Então eu quero agradecer muito a Deus, Espírito Santo, a pessoa da irmã Irani que trouxe essa mensagem. E eu preocupei demais com esse 1% que faltou para Judas, né, ser salvo. E eu falei, meu Deus, por favor, me ajuda. Mas eu agradeço, eu quero agradecer mesmo. A Gabriele saiu agora, a Gabi saiu agora, falou assim, mamãe, mas como que Deus fala com a senhora? Eu falei assim, eu estou precisando de ouvir a voz dele claramente. E nessa manhã, você, irmã Irani, veio trazendo para mim essa resposta, coloca a sua casa em ordem. E a casa minha, é lógico, a minha casa, meu
Aconteceu alguma coisa aqui com o som da irmã, mas enquanto isto, Cesiane também tinha levantado a mão. Cesiane, minha querida, seja Irani, bem-vinda. Oi, minha linda, seja bem-vinda, Cesiane. Que saudade. primeiramente, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de entrar na sala e ouvir sua pregação. Nós estávamos com muita saudade. Eu fui até atrás da Iapa, cadê Irani? Aí ela disse, é os 10 dias de oração. Nós estávamos com muitas saudades e meu coração, assim, se alegrou no Senhor de ouvir sua voz. É como se o coração da gente, assim, sabe, quando aquece, sabe, o coração vai aquecendo. Eu falei, ai, Senhor, que bênção. Eu levantei a mão a primeira vez, antes de nenhuma consideração, porque eu iria falar exatamente o que você falou, né? Porque João e Judas, né, no capítulo 55 de Atos dos Apóstolos, diz que eu, na verdade, nem peguei o inicinho, Irani, eu queria muito que você mandasse aquele texto onde você disse que você leu e nossa, eu achei assim, meu Deus, a gente precisa entender, porque assim, eu tenho estudado bastante Isaías 58, né? Tirar o dedo que acusa, porque nós precisamos tirar as ataduras da impiedade, tirar, né, o jugo das pessoas e tirar o dedo que acusa. E eu nunca tinha percebido que Judas tinha esse dedo que acusava. E você lê um texto, eu acho que um dos últimos textos que você leu aí do Espírito de Profecia, que foi tremendo, e eu gostaria muito se você pudesse mandar no chat ou na sala. Enfim, então, no capítulo 55 de Atos dos Apóstolos, ele mostra ali o contraste entre João e Judas. E fala que os dois eram ambiciosos e vingativos, que os dois tinham sérios defeitos de caráter, mas ao passo que João, ele ouvia as repreensões de Jesus e ele fazia as mudanças, Judas era apenas ouvinte. Então, é o que você falou, Judas não se entregava. E Judas, ele tinha os seus próprios conceitos. Então, ele não se rendia a Jesus. Então, apesar de ter andado com Jesus, apesar de ter sido um discípulo, como você disse, recebeu o poder para curar, para evangelizar, mas ele não se rendia a Jesus, ele não se entregava. Então, assim, e esse fato assim da acusação, porque o acusador é Satanás. E se nós temos esse papel de acusador, nós somos filhos das trevas e não da luz. Que a gente possa refletir nisso. E um ponto, faltou, como você disse ali, um pontinho para Judas. É a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo. Para ele, aos olhos dele, não faltava nada. Só tinha, é como se ele tivesse, não, Jesus diz isso, 99% com o pé no céu, mas faltou 1%, que era ele vender tudo e entregar aos pobres, né? Uma vida de serviço, viver Atos 2, a igreja de Cristo, né? Então, nós precisamos atentar, porque às vezes a gente tem uma vida que a gente olha e fala assim, não, eu estou em santidade, né? Eu estou vivendo o que Deus quer, porque são tantos pontos positivos, são tantas áreas, né, que a gente dedica ao Senhor, mas falta 1%, né? Que é a entrega total. Jesus, ele não aceita 10, 20, 30, 50%. É 100%. Então, nós possamos meditar nessa palavra tão poderosa,
onde o Espírito Santo falou através dos seus lábios e nos fez refletir e ainda assim estar mais e mais alertas. Então, eu queria pedir mesmo, reforçar aqui o pedido do texto que você leu, que eu não sei se foi o desejado ou se foi nesse próprio capítulo que eu mencionei. Eu não peguei ali o início que você falou, o texto. Minha querida, anotei aí, é o capítulo Desejar de Todas as Nações, o capítulo 76, e a última frase é o terceiro parágrafo, que diz assim: ele achava que podia reter os seus próprios juízos e opiniões. Porque no momento que eu retenho as minhas próprias opiniões, os meus próprios juízos, aí pronto. Ali é uma porta aberta. Foi a brecha que ficou na vida dele. Porque aí ele retia os próprios juízos dele sobre tudo, as opiniões dele sobre tudo. Por exemplo, quando ele estava com a bolsa, com dinheiro, ele achava que o trabalho que ele estava fazendo merecia ser, que ele merecia receber por aquilo. Aí ele tirava. Tem alguém com o fone aberto. Ele tirava o dinheiro porque era a opinião dele, ele emitiu o juízo, ele tirava o dinheiro porque ele achava que ele merecia receber. E assim ele dava outras opiniões, né? Tanto que ele deu a opinião dele, como deveria ser conduzida até a vida do próprio Jesus. E assim foi. E aí cultivou a disposição também para criticar, para acusar, porque nós não sabemos. A nossa justiça é como trapo de imundícia, nós não sabemos avaliar, né? Nós não temos condições de julgar. Então, foi aí que foi a porta aberta, foi a brecha na vida de Judas. Ele não fez esta entrega, né? Embora fosse um evangelista, embora Cristo tinha dotado ele de poder, né, para curar os doentes, para expulsar demônios, mas ele deixou uma brecha na vida dele. Que o Senhor nos ajude a fazer a entrega total da nossa vida, dos nossos pensamentos, tudo entregarei ao nosso Deus, né? Amém. Amém. Irani, eu vou convidar todos que ouviram esta meditação hoje a ler o capítulo 55 de Atos dos Apóstolos. Porque ali fala exatamente, mostra um contraste entre João e Judas. E é tremendo, tremendo. Esse capítulo, quando eu li, meu coração assim tremia, sabe? Eu abri aqui e eu queria ler um pedacinho. E o que você disse, né, da questão, porque ele verdadeiramente ele queria opinar em Jesus, como ele disse, eu vou ajudá-lo. O reino dele é celestial. E eu vou ajudá-lo para que o reino dele seja terreno, né? Então, assim, ele audaciou realmente conduzir Jesus. Então, aqui fala, eu posso ler? É um pedacinho, não é muito grande, não, Sim, pequeno. Por favor. Aqui diz assim, olha, na vida do discípulo João é exemplificada a verdadeira santificação. E é o que nós precisamos. Durante os anos de sua íntima relação com Cristo, foi ele muitas vezes advertido, admoestado pelo Salvador. E ele aceitou as repreensões. Quando o caráter do ser divino foi lhe manifestado, João viu suas próprias deficiências e foi feito humilde. Aqui está o segredo. E foi feito humilde pela revelação. Dia a dia, em contraste com o seu espírito violento, ele observava a ternura e longanimidade de Jesus e ouvia-lhes as lições de humildade e paciência. Sabe, assim, eu queria ir comentando cada detalhe, porque é muito rico isso aqui. Dia a dia, seu coração era atraído para Cristo.
até que perdeu de vista o seu próprio eu no amor pelo mestre. Então, eu sempre digo, né, que o nosso maior inimigo é o nosso eu. E João, ele matou o seu eu, ele perdeu de vista o seu eu. Então, aqui continua dizendo assim, o poder e ternura, a majestade e brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus, encheram-lhe a alma de admiração. Ele submeteu seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo, e o divino operou nele a transformação de caráter. Em evidente contraste com a santificação operada na vida de João, está a experiência do seu companheiro Judas. A verdadeira santificação vem por meio da operação do princípio do amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. A vida daquele cujo coração Cristo habitar, revelará a piedade prática. Não a piedade só de falácias, mas prática. O caráter será purificado, elevado, enobrecido e glorificado. A doutrina pura estará entretecida com as obras de justiça. Os preceitos celestiais misturar-se-ão com as práticas santas. Os que desejam alcançar a bênção da santificação têm de primeiro aprender o que quer que seja a abnegação. A cruz de Cristo é a coluna central sobre o que repousa o peso eterno de glória muito excelente. Segundo Coríntios 4:17. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. E o perfume do nosso amor aos semelhantes, o que revela nosso amor a Deus, é a paciência no serviço, que traz repouso ao coração humilde, diligente e fiel labor, que se promove o bem-estar de Israel. Deus sustém e fortalece, e está disposto a quem está disposto a seguir o caminho de Cristo. A santificação não é uma obra de momento, de uma hora, de um dia, mas de uma vida toda. Não se alcança um feliz voo de sentimentos, mas o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar uma reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa e disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir. Então, se a gente continuar lendo esse capítulo, nós vamos ver que a serva do Senhor vai dizer assim, hoje na igreja existem duas classes de pessoas, João e Judas. Aqueles que ouvem os sermões, aqueles que escutam a voz do Senhor e ali tomam uma decisão, se tornam humildes e querem as mudanças, mas tem aqueles que são só ouvintes, que entram no ouvido e saem no outro.
e eles se julgam como os bons, o juízo que você disse, né? O julgamento. Então, leiam esse capítulo inteiro e vocês vão ver como que Deus ele vai falar de uma forma assim tremenda, porque aqui diz assim, como João, Judas professava ser discípulo de Cristo, mas possuía apenas uma aparência de piedade. Ele não era insensível à beleza do caráter de Cristo. E muitas vezes, ao ouvir as palavras do Salvador, vinha-lhe a convicção, mas ele não humilhava o coração e nem confessava os seus pecados. Então, quando a gente ouve a voz do Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados. Hoje, diante dessa mensagem, eu quero me ajoelhar e examinar. Senhor, tem algo na minha vida em que eu apontei, tem algo que ainda não pedi perdão, Senhor, me ajude, porque eu quero fazer parte dos 54 mil. Então, nós precisamos nos humilhar, rendermos ao Senhor. Então, diz assim, olha, mas ele não se humilhava e não confessava, resistindo à divina influência, desonrou o mestre, a quem professava amar. João guerreou ferozmente contra suas falhas, mas Judas violava a consciência e cedia à tentação, mas lhe robustando os hábitos maus. A prática das verdades que Cristo ensinava não correspondia aos seus desejos e propósitos. Ele não podia renunciar às suas ideias para receber sabedoria do céu. Exatamente o que você disse. Em lugar de andar na luz, escolheu caminhar nas trevas. Os maus desejos, a cobiça, as paixões vingativas, os pensamentos soturnos, tenebrosos, foram acariciados até que Satanás alcançou sobre Judas pleno controle. Isso aqui é muito forte. Até que Satanás alcançou sobre Judas pleno controle. João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o divino modelo. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus. Experimentavam o privilégio de ouvir os ensinos. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter. Ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Mas ao passo que em humilhação estava aprendendo de Jesus, João, o outro apenas revelava-se não se cumpridor da palavra, mas apenas ouvinte, um morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado. Era santificado pela verdade. O outro, resistindo o poder transformador da graça e condescendendo com os desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. Muito obrigada, Cesiane. Eu já anotei aqui, capítulo 55, já até abri. Aqui já peguei o livro Atos dos Apóstolos e eu vou ler, sim, Transformados pela Graça. Eu quero ler e colocar em prática. Que o Senhor nos ajude, fortaleça a nossa fé cada dia e que façamos essa entrega total. A irmã Terezinha, muito obrigada pela contribuição, viu, Cesiane? Deus continue te abençoando e dirigindo a sua vida. O apelo fica para todos nós dobrarmos o nosso joelho e fazer essa entrega a Deus, perguntar a Deus, Senhor, o que falta para a gente entregar? O que está faltando na minha vida para eu fazer a entrega total? E a irmã Terezinha, ela ia orar também. Irmã, você pode fazer a oração final para nós? Posso sim, Rani. Agora? Não vi nenhuma outra mão para fazer as considerações, então também o tempo, né? Já são 6. Vamos sim, irmã, pode fazer a oração final. Amém. Vamos orar, então.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, Pai, de podermos participar desse culto esta manhã, termos participado desse culto amanhã e ouvir mensagens, Senhor, que tanto tocou o nosso coração, mensagem de exortação, de conselhos, de orientação, de advertência. Senhor, muito, muito obrigada pelo teu amor infinito a cada um de nós. Obrigada, Pai, por mais uma vez termos a irmã Irani no nosso meio. O Senhor sabe o quanto todos nós amamos e o quanto, Senhor Deus, ela tem sido usada pelo Senhor, o quanto ela tem sido instrumento das tuas mãos. Quero continuar pedindo ao Senhor que toma ela em tuas mãos e abençoa poderosamente a vida dela, Pai. Continua fazendo dela esse instrumento que até aqui o Senhor tem feito. Quero colocar nas tuas mãos, Pai Santo, cada pessoa que esteve nessa sala. Alguns já saíram, mas todos, Pai, eu peço Senhor que abençoe cada lar representado, cada família representada aqui, cada pedido de oração tem sido colocado, não só hoje, mas em outros dias, Pai, são muitos pedidos. Eu peço, Senhor, pedidos de cura, pedido de libertação, pedido de transformação, pedido de restauração do lar e da família, Pai, eu peço, Senhor, por misericórdia, sonda cada mente e cada coração e derrama as tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre cada família, por misericórdia, Pai. Quero agradecer ao Senhor pela cura que o Senhor me concedeu, Pai, estive com Covid, ontem venci os 10 dias, graças ao Senhor estou bem, eu te louvo, te glorifico e te agradeço, e continuo clamando ao Senhor, Pai, cura as enfermidades, as moléstias do teu povo, Pai. Tem muitos servos do Senhor, filhos do Senhor doentes, Pai, passando por luta com enfermidade de todos os tipos. Eu clamo, Senhor, ouve os clamores, a oração dos teus filhos e derrama as bênçãos, o milagre da cura no nosso meio, cura física, cura mental, cura emocional e cura espiritual. Dai-nos hoje um dia na tua presença. Nós te batizamos com teu Santo Espírito, Pai Santo. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos nos despedir, então, com uma música. E essa música que nós vamos ouvir agora é o Salmo 139. Que nós possamos meditar na mensagem dessa música. Senhor, tu me sonda e me conheces. Conheces meu sentar e também o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, tu cercas meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo palavra alguma em minha boca. Portanto, eis que
A noite será luz ao meu redor. Senhor, tu me sonda e me conheces. Senhor, tu me sonda e me conheces. Ensina-me a confiar em teu amor. Ensina-me a confiar. Amém. Deus seja louvado e que nós possamos confiar no amor de Deus e poder entregar completamente o nosso coração para Ele. Um bom dia para todos e até amanhã. Amém. E um bom dia para todos.